O caso de hoje é muito controverso e sempre aparece nessas listas de fotos com contexto assustador. E sim, vocês verão a foto. Mas antes de qualquer coisa, olá pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, um acontecimento histórico, misterioso, curioso também. Enfim, né? Se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva aí no canal e ative as notificações para você não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, terça-feira, 10 horas da manhã. E o mesmo serve para quem estiver ouvindo esse episódio, lembrando que os episódios são multiplataforma, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. E eu acho que é isso. Então, como vocês estão vendo, eu estou com a minha voz bem cagada, porque eu estou ficando resfriada. E quase que não sai episódio hoje. Mas enfim, né? Tô aqui firme e forte. E os demais recados eu deixo pra dar no final do episódio, como sempre, assim como os beijos também. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Então, a Christina May nasceu aqui na Alemanha, né? Na verdade, na Alemanha Ocidental, em 13 de fevereiro de 1977. Sim, né? Lembrando que naquela época a Alemanha ainda era dividida entre ocidental e oriental. Bom, a Tina, né, como ela era conhecida, foi colocada para adoção e em 24 de janeiro de 1980 ela foi adotada pelo Tommy e pela Cindy Thomas. Eu não encontrei informação se eles adotaram a Tina enquanto ela estava na Alemanha ou se ela tinha sido enviada para um orfanato nos Estados Unidos. Mas isso também vai ser irrelevante para a história. Então, né, seguindo, no começo a família morava no Alabama, junto com a filha caçula dos Thomas, e depois eles se mudaram para Louisiana. Por fim, eles se estabeleceram em Birmingham, no Alabama. Não é Birmingham da Inglaterra, tá? É Birmingham, no Alabama. A Tina tinha uma condição de saúde chamada taquicardia supraventricular paroxística. E guarda essa informação, quase que eu não consegui falar o nome. Quando ela estava na Universidade do Alabama, em Birmingham, ela conheceu o outro personagem dessa história, que é o David Gabriel Watson, que na verdade ele é mais conhecido só como o Gabe, né? Ele nasceu em 5 de março de 1977. Os seus pais são o David e a Glenda Watson. Ele e a Tina não começaram a sair naquela época, até porque a Tina já estava em um outro relacionamento, né? Mas o tempo passou e depois a Tina terminou o relacionamento dela e ela e o Gabe começaram a sair e começaram a namorar em janeiro de 2001. O Gabe adorava praticar mergulho e muito provavelmente, né, por influência dele, a Tina também começou a fazer aulas de mergulho e ela já tinha feito uma cirurgia, né, nessa época aí para corrigir o problema no coração dela. E então ela começou a fazer aula de mergulho, né, porque senão se ela tivesse aquele problema no coração não era melhor não fazer, né. Mas ela começou a fazer, isso foi em janeiro de 2003. Eles se casaram em 11 de outubro de 2003. Nesse ponto, os dois já tinham seus certificados de mergulho. No entanto, a Tina só tinha feito 5 mergulhos. E nunca em uma profundidade maior que 9 metros. Já o Gabe se dizia, né, mergulhador de resgate qualificado. Ele já tinha completado uns 55 mergulhos nessa época e a grande maioria desses mergulhos foi no lago Oak Mountain State Park. E quase nenhum desses mergulhos foi no mar. E por que eu tô dando tantos detalhes sobre isso? Você, né, deve estar aí, né, se perguntando. Bom,
Adivinhe qual foi o destino da lua de mel dos pombinhos? Eles foram para Sydney, na Austrália, e eles ficaram lá por uma semana, e depois eles foram para uma cidade chamada Townsville. E por quê? Porque eles planejaram um mergulho em um naufrágio que é super popular lá, né? E esse naufrágio é o SS Yongala, que naufragou em 1911. Sendo que esse mergulho é considerado assim, super difícil. Principalmente para pessoas que não têm experiência com mergulho marítimo. A empresa de mergulho ofereceu orientação e um mestre de mergulho para guiar o casal, mas o Gabe recusou. Ele falou que eles já tinham experiência e que ele era um mergulhador de resgate. Ele só deixou, né, de mencionar que a experiência deles não envolvia mergulhos marítimos, né? E a Tina mesmo nunca tinha mergulhado no mar antes. E lembra que eu falei que a maior profundidade que a Tina tinha mergulhado era tipo 9 metros? Pois então. Esse navio aí, ele tá a 30 metros de profundidade. No dia 22 de outubro de 2003, eles saíram pela manhã no barco de mergulho Spoil Sport em direção a esse naufrágio aí. O Gabe estava tendo problemas com o computador de mergulho dele, mas isso não impediu, né, que eles fizessem o mergulho lá. E nós nunca poderemos confirmar, né? E isso daí pode ter deixado a Tina ainda mais nervosa, o fato dele estar tendo problema no computador dele, e ela tinha pânico durante os mergulhos às vezes. O Gabe também pediu pesos adicionais para Tina, porque ele achava que ela não iria conseguir afundar até o naufrágio só com os pesos que ela tinha. E aí, né, eles começaram o mergulho por volta das 10h30 da manhã e poucos minutos depois, o Gabe declara, né, de acordo com as palavras dele, que a Tina começou a agir de forma preocupada, como se ela estivesse entrando em pânico, lembrando que ela já tinha feito isso antes, né, em outros mergulhos. Ele disse que ela, sem querer, relaxou a boca, o que fez com que ela soltasse a máscara e o regulador de ar. Nesse ponto, ele disse que ela começou a afundar mais rápido do que ele conseguia acompanhar, né? Então, tipo, ela começou a afundar, ele não estava conseguindo ir tão rápido quanto ela. E então ele voltou para a superfície para pedir ajuda. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Ele não era mergulhador de resgate? Então, assim, eu posso estar falando merda, com toda certeza. Mas eu acho que se ele continuasse nadando atrás da Tina, né, atrás dela, ainda assim ele seria mais rápido, né, do que voltar até a superfície para depois uma outra pessoa nadar até ela, né? Não sei. Bom, um instrutor de mergulho, Wade Singleton, conseguiu nadar até a Tina e trouxe ela para a superfície e colocou ela no barco Jazz 2, onde ele ficou tentando trazer ela de volta à vida por 40 minutos, mas não deu certo. A Tina foi declarada morta aos 26 anos, 11 dias depois do casamento, depois de ficar 10 minutos debaixo d'água. Uma coisa estranha no comportamento do Gabe, né, durante isso aí, foi que em nenhum momento ele tentou chegar até a Tina. Tipo, ele continuou no barco que ele estava, que não era o Jazz 2, e ficou pedindo abraços para as pessoas que estavam dentro do barco. Tipo, ele em nenhum momento tentou ir até o barco que estava a Tina, não pediu para ir até lá, ele ficou só, tipo, pedindo abraços para as pessoas que estavam lá. Um dos mergulhadores que estavam lá, Gary Stempler, tirou uma foto da esposa dele e depois de uma semana, né, quando ele revelou essa foto, dava para ver a Tina deitada de barriga para cima no fundo do oceano e o Wade nadando até ela. Você consegue ver a perna do Wade atrás da esposa desse cara. Quando a autópsia foi feita, acharam estranho que a Tina tinha
pouca água nos pulmões. O patologista encontrou sinais de embolismo no corpo dela, mas a causa da morte, né, oficial foi afogamento. E isso daí, né, também levanta mais suspeitas sobre o Gabe. Principalmente depois que outros mergulhadores relataram terem visto o Gabe dando um abraço de urso na Tina enquanto ela balançava os braços, entendeu? Ele estava abraçando ela e ela estava, tipo, se debatendo. Depois, né, eles disseram que viram o Gabe indo para a superfície e a Tina afundando. Só o fato de a Tina afundar tão rápido já é suspeito. O Wade falou que ele teve que soltar todos os pesos que ela estava usando para poder trazer ela para a superfície mais rápido, né? E depois eles descobriram que a Tina, na verdade, estava levando quase 10 quilos no cinto dela, sendo que ela só precisaria de 3,5, né? 3,5, entre 3 e 4, para descer até o naufrágio. Então, assim, não é um erro, né, meu querido? O Gabe depois ligou para os pais dele para contar o que tinha acontecido e pedir para eles ligarem para os pais da Tina, porque ele não queria falar com eles. No primeiro momento, né, a morte da Tina foi declarada como afogamento acidental. Nesse ponto, eles ainda não tinham, né, essa foto que eu falei, né, e eles também não tinham os testemunhos dos outros mergulhadores, né, do abraço de urso, né, e tudo mais. Então, o corpo foi liberado e os dois voltaram para os Estados Unidos, né, o corpo e o Gabe. E se você acha que o comportamento do Gabe se tornou menos estranho depois que ele voltou para casa, você achou errado, pequeno gafanhoto. Durante o velório, que foi com o caixão aberto, o Gabe, esse amor de pessoa, fez o seguinte comentário para um amigo, abre aspas, ao menos os peitos dela estão durinhos, fecha aspas. Nota pessoal, né? Quando eu li isso, me deu ânsia de vômito. Tipo, nojento, podre esse cara, né? A morte dela foi em outubro. Quando foi em dezembro, o Gabe mandou cartões de Natal para os familiares, né? Incluindo a família da Tina também, com uma foto dele e da Tina no casamento deles, né? E a mensagem que estava escrita era o seguinte, abre aspas, quem é o cara sexy ao lado da Tina? Ah, sim, sou eu, fecha aspas. É normal esse cara? Não, né? Depois o Gabe tentou processar a companhia de viagem pedindo a devolução do dinheiro da viagem porque ela foi interrompida, né? Ele não tinha completado a viagem, ele queria dinheiro de volta. Na verdade, ele queria $45 mil. Mas o seguro não cobria acidentes de mergulho, né? Então, qual seria a motivação do Gabe para matar a Tina? Bom, menos de um mês antes da morte da Tina, no dia 26 de setembro, ela foi até o pai dela e falou que queria aumentar o valor do seguro de vida dela e colocar o Gabe como o único beneficiário. E ele achou que ela já tinha feito isso, né? Ao que parece. Porque ela morreu menos de um mês depois, mas quando ela morreu, isso ainda não tinha sido feito, né? Então, assim, trouxa. Ele é trouxa, tá? Não a Tina. O Tommy, o pai da Tina, não estava acreditando nessa história de acidente, né? E ele queria respostas. Então ele voou até a Austrália para conversar com o Wade e com o máximo de pessoas que ele pudesse encontrar que estivessem mergulhando, né, naquele mesmo dia, junto com o casal. Quando ele conversou com as pessoas e ficou sabendo do comportamento estranho do Gabe, digamos assim, né, depois de tudo, sobre o abraço de urso, a foto e tudo mais, ele foi até a polícia de Queensland. E a polícia concordou com ele que, sim, né, que tinha alguma coisa estranha nesse caso. Então, em julho de 2004, a morte da Tina mudou de acidente para possível crime, uma morte suspeita. A teoria é que o Gabe, quando deu aquele abraço de urso nela, ele teria, na verdade, desligado o regulador de ar dela e ficou segurando ela até ela ficar inconsciente. E aí, depois, ele ligou de novo o regulador de ar e deixou o corpo dela afundar. Isso também explicaria, né, os sinais de embolia no corpo dela.
E o motivo dela ter de ter pouca água nos pulmões dela. Mas e foi só em 2008 que o caso teria alguma mudança. Para começar, né, o Gabe se casou novamente em agosto. E com uma mulher que é, tipo, a cara da Tina, a polícia da Austrália foi até os Estados Unidos para investigar, né, mais a fundo a vida do Gabe, né, e tentar descobrir os podres da vida dele. Na verdade, o Gabe resistiu ser extraditado para a Austrália por 6 meses, mas aí, em maio de 2009, ele voou para lá para enfrentar o julgamento pela morte da Tina. Ele se declarou inocente de homicídio, mas se declarou culpado do equivalente a homicídio culposo lá. Ele recebeu uma sentença de 4 anos e meio de prisão, mas o juiz suspendeu a sentença depois de 18 meses. Os promotores, né, a promotoria lá do Alabama, acharam que essa era uma sentença muito leve, ainda mais, né, depois que ela foi suspensa, tipo, nem na metade. E eles queriam levar o caso para os Estados Unidos. A Austrália fez um acordo com o Alabama de que eles dariam as provas que eles tinham, mas o Alabama não poderia pedir a pena de morte para o Gabe. Então, o Gabe foi acusado e julgado no Alabama também, e lá foi por assassinato e sequestro. O julgamento aconteceu em 13 de fevereiro de 2012. Mas os promotores do Alabama não foram autorizados a citar o lance do seguro de vida dela. Eles também não puderam citar o comportamento estranho do Gabe depois que a Tina se afogou e nada desse tipo. Ou seja, o juiz concluiu que não tinham evidências suficientes para condenar o Gabe por homicídio e ele foi liberado das acusações. Tipo, nada acontece feijoada. Uma coisa que eu não falei é que até a condenação dele, o Gabe era o responsável pelas coisas da Tina, né, incluindo o corpo dela. Ele tirou o corpo dela do local em que a família tinha enterrado e colocou o corpo dela em uma cova não marcada. E o corpo dela ficou lá durante 3 anos até que, depois do julgamento, né, os pais dela retomaram, né, o direito ao corpo dela, enfim, e puderam colocar uma lápide no túmulo dela. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha. Você acha que foi premeditado? Você acha que foi acidente? No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para a Blênia Assunção, né, gata? Que a sua pessoa está sempre aqui comentando. Então, muito obrigada pelo carinho. Um beijo grande para você. Lembrando que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder, óbvio, apoiar o canal com o din-din, o link estará na descrição. E também tem o botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Dessa vez eu apontei para o lado certo. Tem o botãozinho de Seja Membro aqui embaixo. Eu quero lembrar, né, que eu abri um segundo canal, que é o Fala Margot Light. O link também estará na descrição. Por favor, se inscreva lá, mas principalmente se inscreva nesse aqui. E lá, né, não tem dia, nem hora, nem tema certo. E lá sai o vídeo quando sai. E é sobre qualquer coisa. E acredite se quiser, eu montei um OnlyFans para vender fotos dos meus pés. E agradeço meu vizinho por essa ideia, né, porque... vocês sabem já, porque eu já falei nos episódios anteriores. Então, enfim, né, tem lá, porque vendendo as fotos dos meus pés, né, porque eles merecem mais da vida. Então, eu acho que é isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal. E eu espero que semana que vem eu esteja melhor, porque se eu continuar assim, não vai dar certo. E não é corona não, tá, gente? Eu sei que eu já fiz teste. Além de estar vacinada, eu já fiz teste. E não é corona não, é só um resfriado brabo mesmo, que tá chegando. Tipo, não sei se ele tá chegando ou se ele já tá indo embora, mas ele tá aí, né? Então, assim, tá triste a situação, tá triste. É isso, beijo, tchau.